Desafios no domínio do empreendedorismo junto a mulheres em Luanda no dia em que encerra a jornada março. Ação Ambiental Vila de Cacoaco acolhe mega campanha de plantação de árvores. Mianmar, o número de mortos causados pelo terremoto subiu para 1002. Hoje notícias, edição de sábado, 29 de março de 2025. Bem-vindos à atualidade. Olá, boa tarde, seja bem-vindo a Hoje Notícias deste sábado. 9 mulheres angolanas foram laureadas na noite desta sexta-feira na gala de decoração do concurso Mulheres de Mérito, um evento promovido pelo Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. A cerimónia aconteceu na Galeria Isabel Fansone, no Futungo, e contou com a presença de várias entidades. Num ambiente de requinte e glamour, numa das galerias mais prestigiadas do país, 9 mulheres ligadas às áreas da arte, cultura, empreendedorismo, pecuária e agricultura, pescas, educação, saúde e cidadania foram selecionadas entre mais de 200 candidatas num processo que reconheceu trajetórias de impacto de mulheres como a médica Maria Lina de Menezes Antunes, uma das coroadas na categoria Saúde. Uma grande honra, porque realmente significa que através de mim muitas profissionais de saúde, principalmente mulheres, também serão reconhecidas. E muitas professoras que formam alunos e formam profissionais também se sentem reconhecidas. E que vale a pena estar na saúde e vale a pena lutar pela saúde neste país. O evento reuniu personalidades femininas de destaque no país. Nomes como Regina Caetano, Maria Magalhães, Solange Feijó, Maria Rosa, Maria Falcão, Vera Justino, Luísa Mendonça e Emília Chulo foram galardoados num cenário marcado de rigor e com uma elegância que refletiu a grandiosidade da ocasião, promovida pelo Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. Na ocasião, a ministra Ana Paula do Sacramento Neto ressaltou a importância da iniciativa para a valorização da mulher angolana e o incentivo às novas lideranças femininas. O Prêmio Nacional Mulher de Mérito consolida-se não apenas como um ato de reconhecimento, mas como uma tradição. São faróis de inspiração, provas vivas do papel fundamental da mulher angolana no desenvolvimento do nosso país. É preciso agir, construir e, acima de tudo, acreditar que é da soma dos nossos esforços individuais que nascerá uma Angola próspera, terra de oportunidades para todos. A vice-presidente do MPLA, Maraquiosa, reconheceu o mérito das mulheres galardoadas e destacou que a emancipação destas e a igualdade do género vai continuar a ser um dos pilares determinantes do partido. A promoção da mulher, a igualdade do género, vai sim continuar a ser um dos pilares determinantes do nosso partido. Aliás, a nossa presença aqui hoje demonstra claramente isto, de que o nosso partido acredita na força da mulher, o nosso partido acredita na sua capacidade de organização, mas acredita essencialmente na sua capacidade de liderança também. Uma palavra de apreço não faltou da Ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, que também prestigiou o ato. Bom, a todas as galardoadas as felicitações, em primeiro lugar, e que continuem nos seus domínios e noutros a prosperar e a servir de exemplo para outras mulheres, para meninas, mostrando que o limite não existe. A gala de coroação das novas mulheres de mérito decorreu na noite desta sexta-feira em Luanda, com música, dança e homenagens.
Ao longo deste jornal vamos voltar a falar de mulheres. Hoje encerra o Março Mulher. Várias são as atividades que estão a ser desenvolvidas para marcar este fecho do mês dedicado à mulher. Por ora seguimos. Os serviços de segurança em Benguela desmantelaram recentemente um grupo de cidadãos que se dedicava em adulterar a gasolina no município de Cobala. As investigações que resultaram na detenção de cidadãos resultam de um trabalho conjunto entre o SIC e a polícia local. É um assunto que vamos adiantar daqui a instantes. Por ora voltamos a falar de mulheres. Mulheres empresárias são vários automobilistas que ainda violam o sentido de responsabilidade durante o ato de condução, um fator que tem contribuído para o aumento de acidentes nas estradas, que são até o momento a segunda maior causa de mortes no país, depois da malária. Só no último fim de semana, segundo dados da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, 14 pessoas morreram nas estradas do país em resultado de 71 acidentes de viação. A Estrada Nacional 230, na Avenida de Olinda Rodrigues, é uma das mais movimentadas em Luanda e que, segundo alguns automobilistas, está entre as mais acidentadas. Para este condutor, para se prevenir de acidentes na via, é fundamental conhecer o Código de Estrada de modo a respeitar os sinais e os transeuntes. Tem muitos condutores na via que nem sequer passaram na escola de condução. Compraram cartas e nós sabemos muito bem disso, que muita gente compra carta nas ruas, compra cartas e não vão para uma escola de condução, não tem conhecimento de código de estrada. Então, por isso nós vimos todos os santos de acidentes, mortes nas vias públicas. Olha, tem muitas vezes que é necessário mesmo você ler mesmo bastante, porque se você só vai na escola para ter a carta, não te aconselho a fazer isso. Tens que ler, ter paciência de ler mesmo. As mortes por atropelamento, segundo ainda os automobilistas, resultam igualmente pela travessia de peões em locais proibidos. Nesse momento digo que os peões não respeitam os veículos, tanto que não têm prioridade para atravessar a estrada, mas mesmo assim eles fazem isso. Então convém dar uma chamada de atenção ou a nossa polícia dar uma chamada nos peões para que possam atravessar na pedonal. Mesmo com a pedonal, estão a passar debaixo da pedonal e isso não é correto. Muitos peões passam por baixo das pedonais, mesmo a ver pedonal vazias, não tem dinheiro para passar, mas o pessoal está sempre a passar por baixo da pedonal, mas temos, aliás, pedonal que o Estado está a lutar a meter em muitas zonas, mas o pessoal está sempre a passar por baixo da pedonal. E os índices de sinistralidade rodoviária pelo país continuam preocupantes, segundo dados da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, que dão conta de 14 mortes verificadas no último fim de semana nas estradas do país, de um total de 71 acidentes de viação. A situação é preocupante. Só para termos noção, no último final de semana ocorreram em todo o país 71 acidentes, houve redução de 17. Apesar desta redução, a situação é preocupante. As consequências foram de 14 mortos, com redução de 7. Tivemos 72 feridos, com redução de 21. Ainda no final de semana foram detidos 19 condutores que dirigiam em estado de embriaguez. O superintendente-chefe João de Souza sinaliza a necessidade de se aplicar maior observância do ambiente rodoviário por parte dos utentes e automobilistas. Se cada utente da via observar com muita responsabilidade os seus deveres no ambiente rodoviário, eu acredito que nós poderemos ter uma circulação rodoviária cada vez mais segura, porque por mais esforços que a Polícia Nacional vem a desenvolver, se os cidadãos
não se comprometerem com a causa, se os cidadãos não assistir indicadores que certamente preocupam a Polícia Nacional, preocupam a sociedade e também venham a preocupar o Executivo. O surto de cólera continua a expandir-se no país, com casos a aumentarem diariamente, assim como o número de mortes. As autoridades redobram os esforços para controlar o quadro, mas, por outro lado, a falta de colaboração de alguns populares não tem ajudado. É o que a nossa equipa constatou na ronda efetuada nesta sexta-feira em vários municípios de Luanda. E pôde-se ver municípios a ignorarem, no caso, as medidas de prevenção. O mais recente ponto de situação do surto de cólera dá conta de 349 mortes e mais de 9.000 casos registados. Em alguns bairros de Luanda, a recolha e tratamento dos resíduos sólidos continua deficitária, situação que tem contribuído para o aumento de casos. Ferraz Antônio, morador do bairro Uma, no município dos Mulenvos de Baixo, declarou que na localidade as pessoas continuam a defecar ao ar livre. A nível de cólera é muito preocupante, visto que o bairro está cheio de animais, sobretudo animais suínos, porcos, e está cheio de fezes de porcos e fezes de pessoas. São poucas casas que têm os quartos de banho, então geralmente a população faz as necessidades maior no ar lento. Para tentar conter a propagação da doença, as autoridades anunciaram um conjunto de medidas como a desinfestação da zona mais afetada e o rastreamento de contacto. Júlia Esmaneco, moradora do bairro Baixa de Cassange, em Luanda, disse que está preocupada com o surgimento dos primeiros casos de cólera na localidade. Só estava esses dias, mas não tinha, só vimos no Belo Monte que tinha cólera, mas depois de passar, passou uma senhora que estava da vacina, depois de passar a vacina ficou assim normal, mas agora está aqui na Baixa de Cassange. Simplesmente só mesmo o pessoal lavar a mão com lixívia e meter lixívia na água para pelo menos não atingir essa doença nas pessoas. Vala a céu aberto e comercialização de alimentos no mesmo local continua a ser a realidade do bairro Calemba 2, Rua Aníbal Rocha. Morador da localidade, Xavier Domingos, acredita que as medidas de prevenção contra a cólera devem ser reforçadas, principalmente nos mercados. De retirar as senhoras daqui da rua. Mas retirar as senhoras como? Retirar as senhoras pondo-lhes num lugar certo onde elas possam vender, de modo a deixarem a rua sem esse lixo que a gente resiste nesse momento, pelo comprometimento das pessoas indicadas para esse trabalho. Indicada como? Aqueles que são os fiscais, por exemplo. É preciso reforçar os meios de trabalho, porque também não é 2 fiscais ou um que vai passar para retirar as senhoras daqui da rua, não. Mas isso passa por um trabalho mútuo, não é? Ou seja, multissetorial, no sentido que retirem as senhoras da rua. Atendendo a situação da cólera, Gabriel Biuma acredita que as vendedeiras da rua Aníbal Rocha devem ser realocadas em outro lugar. Sabendo que estamos a passar por uma situação muito constrangedora com a doença, a cólera, não estamos muito bem posicionados aqui com esses lixos, água paradas, os mosquitos nos alimentos que a gente compra aqui. Eu acho que o governo tem que atender a situação das mães, metendo uma praça aqui na comunidade, sabendo que a nossa comunidade aqui está carente de praça, só temos uma praça, que é a praça da Pepe, que está muito cheia, essas mães não têm lugar que é para comercializar aí. Ferraz Antônio apela por uma campanha para a identificação das residências que não possuem casa de banho. Pedimos ao governo local a fim de realizar uma campanha de casa a casa e identificar cada casa o seu respectivo quarto de banho, porque as pessoas defecam geralmente nas baixeiras mesmo. Aqui está muito preocupante a cólera, então pedimos ao governo que nos ajude, sobretudo, a fiscalizar as campanhas. O Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás perspectiva para o primeiro semestre do ano corrente a recuperação diamantífera de 14,8 milhões de quilates. Os dados foram avançados nesta sexta-feira durante a apresentação do balanço de produção e comercialização de diamantes referente ao ano passado.
Angola exportou 10,2 milhões de quilates de diamantes em 2024, apesar da queda nos preços. No domínio da produção, o país recuperou 14 milhões de quilates em 2024, representando 96% da meta prevista no Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027. O secretário de Estado para os Recursos Minerais, Jânio Vítor, destacou que a volatilidade dos mercados internacionais e a desaceleração da economia mundial impactaram diretamente os preços dos diamantes. É o que acontece no mundo neste momento, há um fraco poder de compra determinado por vários assuntos, mas o que nós podemos fazer e que foi feito de facto foi a produção nacional, que houve um incremento muito grande. Se nós estivermos a ver, a produção anterior tinha sido 9 milhões e nós na última aparição que tivemos cá, no último Outlook, nós dissemos que a previsão, nós iríamos ultrapassar a barreira mágica na altura de 10 milhões e nós chegamos aos 14 milhões, então estamos a seguir muito bem. As quedas foram de 10,3%, equivalente a cerca de $20 por quilate. Apesar desse cenário adverso, o país exportou aproximadamente 10,2 milhões de quilates, avaliados em 1,5 mil milhões de dólares, com os Emirados Árabes Unidos como principal destino. Tanto comparativamente ao ano anterior, este volume representou um incremento da produção de cerca de 11%. A receita teve uma tendência contrária, não é? Ela teve uma redução de cerca de 2,6%, se não estou enganado nesse momento, mas isso por conta da situação atual do mercado internacional de diamantes. Durante a cerimónia de balanço da produção e comercialização de diamantes em 2024, apresentado nesta sexta-feira pelo Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, o setor apresentou como metas para o primeiro semestre deste ano atingir 14,8 milhões de quilates a serem recuperados. É sim uma margem de crescimento, não é? Portanto, nós temos que ser um bocadinho mais realistas e nós temos que ver que também nós temos algumas condicionantes internas, mas o mais importante é a condicionante externa que tem a ver com a comercialização em si dos preços, não é? Portanto, nós temos previsionalmente uma produção. Na comercialização de diamantes, atualmente 99% da produção diamantífera nacional é industrializada, sendo que a Sociedade Mineira de Catoca continua como a maior produtora, representando 56% da produção total. De existência, Catoca tem uma produção estimável anual, uma planificação anual de 10 milhões de toneladas de mineiro a tratar. Destes 10 milhões de toneladas, para o ano 2004 estivemos 3% abaixo daquele que foi o objetivo ou traçado no ano 2023 e 5% abaixo do plano que foi executado para este ano. O plano foi, conforme mencionei, 10 milhões de toneladas por tratar, porém tivemos um pouco mais abaixo, tendo em conta que Catoca trabalhou também ou disponibilizou uma das suas centrais de tratamento para a mina do Luele. Estamos acima de 6 milhões de quilates recuperados. Em 2025, a perspectiva é estar acima dos indicadores de 2024, neste caso, tanto a massa mineira, estamos a falar da extração do minério, estamos a falar da recuperação dos diamantes, estamos a falar da ação social para 2024. São as boas perspectivas que temos. Os principais destinos dos diamantes angolanos em 2024 foram os Emirados Árabes Unidos, a Bélgica e o Israel. O Tribunal de Contas aprovou o parecer sobre a Conta Geral do Estado referente ao exercício econômico de 2023. O ato aconteceu durante a primeira sessão plenária extraordinária que teve lugar nesta quinta-feira, 27 de março.
O documento deliberado pelo Tribunal de Contas nesta quinta-feira é fundamental para a apreciação da gestão financeira do Estado, promovendo a transparência, a responsabilidade fiscal e o aprimoramento das boas práticas de administração dos recursos públicos. O parecer contempla uma análise aprofundada do contexto econômico global e nacional, abrangendo a gestão de recursos humanos, o processo orçamental, o desempenho das empresas, agências nacionais, fundos públicos e demais organismos sujeitos ao poder jurisdicional do Tribunal de Contas, a atividade inspectiva anticorrupção e o sistema de proteção social, além de apresentar o diagnóstico da execução financeira e patrimonial do Estado. O documento formula ainda recomendações estruturantes para o fortalecimento da governação econômica e financeira. Quanto às recomendações formuladas pelo Tribunal de Contas nos últimos anos, constata-se uma tendência decrescente, sinalizando uma evolução positiva no cumprimento das boas práticas da gestão pública. Contudo, de acordo com o documento, persistem desafios que exigem um acompanhamento contínuo e o reforço das medidas corretivas adequadas no domínio dos principais indicadores macroeconômicos. A nível de endividamento do Estado em 2023, fixou-se em 81% do PIB, Produto Interno Bruto, uma redução face a 2021, ano em que a taxa de endividamento ascendeu a 92,3%, mas representa um acréscimo relativamente a 2022, período em que se situou nos 66,8%. O aumento registrado em 2023, de acordo com o parecer, deve-se essencialmente ao financiamento de projetos estruturantes, com realce para a conclusão das obras do Aeroporto Internacional Dr. Antônio Agostinho Neto, a barragem de Caculo Cabaça e a eletrificação das províncias da Lunda Norte, Lunda Sul e Mochico. E avançamos para o primeiro intervalo da tarde. Volte conosco, não saia daí. As notícias, mulheres empresárias de diferentes regiões do país reúnem-se neste sábado em Luanda. O evento está focado em empoderar e capacitar a classe na perspectiva de responder os desafios no domínio do empreendedorismo feminino. O Ernesto Jaime traz mais informações sobre o assunto. Ernesto, boa tarde. Boa tarde aos telespectadores que nos acompanham neste horário. Mulher na vanguarda de desenvolvimento sustentável de Angola. Inclusão, coesão e expansão é o lema então da Conferência Anual de Jovens Mulheres Empresárias. Um evento que obviamente também visa capacitar e empoderar as mulheres naquilo que tem sido o seu trabalho em relação ao negócio. Também é um evento que visa então criar aqui parcerias futuras. Vamos à conversa agora com a Secretária de Estado, Daniela Braga, em direto para o jornal. Este evento acaba por ser também o evidenciar de que as mulheres estão unidas. Com certeza, as mulheres são bastante unidas e com muita competência, né? Acabamos de ver e estou aqui neste momento a ver várias tendas de jovens mulheres nos vários domínios, vários ramos. Então é fundamental esta iniciativa da ANGE que nós apoiamos e encorajamos que seja anual. Né? De que forma o Ministério em que pertence tem estado a evidenciar esforços para então trabalhar com essas jovens mulheres que de certa forma visam impulsionar aquilo que é a economia do país? Não, no fundo são várias as formas, temos estado com jovens mulheres, mas uma delas gostaria de destacar é justamente o constante diálogo, não é? É o constante aconselhamento. Nós vivemos hoje uma fase em que as jovens mulheres estão a empreender bastante e temos visto cada vez mais também a nível do nosso executivo uma aposta nas mulheres. Eu quero dizer que a Presidência da República confia nas jovens mulheres e então nós vamos por econômicos, olhar para a formação técnico-profissional, olhar para a formação vocacionada, tudo isto no fundo para melhor preparar as jovens mulheres
que é vizinho. Depois também hoje aproveitamos por aconselhar mulheres e temos feito de forma constante a que, sobretudo as empresárias, empreendedoras, que, portanto, empreendam não apenas nos setores tradicionais como a agricultura, que é fantástico no âmbito da diversificação da nossa economia, mas que também possam olhar para a tecnologia, não é? Nós hoje temos estado a ver várias jovens mulheres que apresentam os seus negócios nas redes sociais e vão vendendo, portanto, é um setor que deve ser explorado cada vez mais pelos jovens. Olhar também para as energias renováveis, energias verdes, olhar para o turismo, olhar, portanto, para todo um conjunto de... Ficamos tão presos já muito tradicionais e onde já há muita gente. O que precisamos de ser é ir em busca de criatividade e agir. Portanto, esta é daquelas das conferências que temos participado, onde buscamos sempre transmitir esta visão da perspectiva de olharmos para as oportunidades que estão bem aí à frente de nós. Precisamos apenas ser criativos. Eu acompanho muitas redes sociais dos jovens angolanos e de facto tenho visto alguns jovens, e eu estava a destacar aqui, por exemplo, uma jovem mulher, a Jesse, que identificou uma oportunidade do turismo, tem estado a ganhar o seu ganha-pão e sustentar as suas famílias através do turismo. Começou a fazer aquelas viagens e a mostrar aos jovens do nosso país. Muitos são jovens que não conheciam o país, então ela mostrou aos jovens do país. E com o tempo começou a ganhar seguidores, pessoas de fora começaram também a ver, e então é uma oportunidade que ela própria criou para si e hoje está aí, não é? Precisamos ser criativos, as oportunidades estão aí, o país está cheio de oportunidades. É claro que da parte do Estado temos que criar condições necessárias também para garantir que essa visão do empreendedor seja alcançada, não é? Então, mas vamos trabalhar, caminho para frente. Obrigada. Ouvimos as palavras da Secretária de Estado para a Juventude, Danila Bragança. É importante frisar que este é um evento que também, para além de Secretária de Estado para a Juventude, está a ser prestigiada ainda também pela Ministra de Estado e Ação Social, Maria Bragança, bem como também da Vice-Presidente do MPLA e outras figuras de destaque da nossa sociedade. É um evento, como fizemos referência, que tem que ver também com o celebrar da força da mulher empresária do país. O objetivo também é capacitar e inspirar mulheres e criar aqui oportunidades de negócio, uma vez que neste evento fazem parte mulheres que já empreendem e outras que ainda têm uma ideia de negócio, e então olham para este evento como uma oportunidade para realmente efetivar as suas ideias. Obviamente que mais detalhes deste evento, desta conferência Mulheres Empreendedoras, levar noutros espaços informativos da Rede Girassol. Boa tarde. Boa tarde, Ernesto Jaime. Obrigada por essas informações. Encerra hoje a Jornada Março Mulher. A cerimónia que marca o fecho das atividades acontece aqui em Luanda e é orientada pela vice-presidente do MPLA, Mara Quiosa, que partilha conosco mais informações em direto a Cristovina Bunga, que se encontra no local do evento. Cristovina, boa tarde. Como é que vão as coisas por aí? Boa tarde, Celestina Zola, e para quem nos acompanha neste momento, Celestina Zola, está a terminar o mês de março e hoje está a decorrer o encerramento da jornada do Março Mulher. A atividade está a ser realizada pela Organização da Mulher Angolana, OMA. Deixa dizer que neste local estão reunidas mais de 1000 mulheres provenientes de vários pontos da cidade capital. Refiro Rangel, Kazenga, Quilamba Cache, entre outras localidades do país. Deixa de referir que esta atividade decorre sob o lema para todas as mulheres e meninas, direito à igualdade e empoderamento. Para além deste encontro, ou seja, neste encontro também está a ser realizada a Feira da Saúde. Na Feira da Saúde estão simplesmente a demonstrar alguns equipamentos que fazem parte então deste setor que salva vidas. Deixa referir que neste exato momento fala a secretária-geral então do MPLA, Joana
Tomás, aqui a falar com as mulheres da OMA, de referir que também faz parte a vice-presidente do MPLA, Mara Quiosa, que dentro de alguns minutos vai aqui tecer algumas considerações quanto à atividade de encerramento do Março Mulher. Por agora estão a fazer a apresentação das atividades, ou seja, das entidades que fazem parte desta atividade que reúne mais de 1000 mulheres que fazem parte de vários pontos da cidade capital. Por agora nós não conseguimos entrevistar, mas prometemos que quando forem, não forem 45 minutos, traremos então todos os pormenores em volta desta atividade que está a decorrer aqui no município do Talatona quanto ao encerramento da jornada Março Mulher. As despedidas são de Armando Arivaldo, Cristina Bunga, a partir do município do Talatona. Boa tarde e boa continuação do jornal, Celestina Sola. Boa tarde, Cristina Bunga, e continuação de um ótimo trabalho. Com certeza teremos mais sobre este momento. Por hora, vamos à atualidade internacional. Subiu para 1002 o número de mortos causados pelo terremoto que abalou Mianmar nesta sexta-feira. É um dos assuntos em destaque no Compacto Internacional. É para acompanhar. O terremoto de magnitude 7.7 na escala de Richter também foi sentido em Bangkok, capital da Tailândia, onde foram registradas 5 mortes. As autoridades apontam para 117 pessoas desaparecidas na sequência do desabamento de um prédio que estava em construção na capital tailandesa. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o terremoto foi de magnitude 7.7 e a uma profundidade de 10 quilómetros. De acordo com a imprensa internacional, 12 minutos depois do primeiro, Mianmar foi atingido por um segundo terremoto de magnitude 6.4, que foi sentido também na Tailândia e China. Para lidar com as ocorrências resultantes do terremoto, as autoridades de Mianmar apelaram por apoio internacional. A União Europeia colocou à disposição satélites para ajudar a socorrer as vítimas. O governo do Sudão do Sul confirmou que Riek Machar, o primeiro vice-presidente do país, está detido e que vai ser investigado. A garantia foi dada pelo ministro da Informação do país nesta sexta-feira, numa altura em que cresce o governo, com o objetivo de perturbar a paz, para que as eleições não sejam realizadas e que o Sudão do Sul volte à guerra. O também porta-voz do governo garantiu que o acordo de paz não entrou em colapso e não entrará sob circunstância nenhuma. A comunidade internacional ficou sob alerta depois dos relatos sobre a detenção de Riek Machar terem sido publicados, com o Movimento de Libertação do Povo do Sudão na oposição ter dito que a detenção de Machar coloca fim ao acordo de paz que encerrou um capítulo marcado por 5 anos de guerra. O partido referiu que a medida do governo coloca em risco sério a paz alcançada em 2018. A Groenlândia, ilha de interesse do presidente norte-americano, formou um novo governo de coligação alargada, com o objetivo de fazer face às fortes pressões externas. Segundo o primeiro-ministro do território, Jens Frederik Nielsen, assegurou que 75% da população está unida através da coligação. O novo governo groenlandês reúne 4 dos 5 partidos com representação parlamentar e todos os independentes moderados da Groenlândia. O primeiro-ministro insistiu na necessidade de formação de um governo o mais alargado possível e qualificou como desrespeitosas as palavras do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o seu desejo de conquistar a Groenlândia, invocando razões de segurança internacional. A apresentação do novo executivo coincide com a primeira visita do vice-presidente dos Estados Unidos à ilha, depois de Trump ter manifestado o desejo de conquistar o território autónomo da Dinamarca. É hora de desporto. Aqui no Hoje Notícias deste sábado, Sagrada Esperança, 1º de agosto, é o jogo de cartaz da jornada 22 do Girabola Alegria do Povo. A bola volta a rolar nos principais estádios do país depois da paragem para a data FIFA. A Alegria do Povo está de volta com partidas aliciantes. No Dundo, o Sagrada Esperança terá pela frente o 1º de agosto, no jogo de destaque do Campeonato Nacional. 15 títulos estarão em campo, 2 da formação diamantífera e 3 do 1º de agosto. A jornada coloca no frente a frente o terceiro classificado 1º de agosto com 39 pontos contra o 4º Sagrada com 34. O jogo acontece no domingo
domingo, às 15h30. Em Luanda, no derby da capital do país, o campeão nacional Petro de Luanda terá a visita do Cabo Scorpio do Palanca, neste sábado, às 16 horas no Estádio Nacional, 11 de novembro. Em campo estarão 19 títulos, 18 dos tricolores e 1 dos palanquinos. Será o reencontro entre o técnico do Cabo, Beto Bianchi, com a sua antiga equipa, Petro de Luanda. O Petro é o atual líder do campeonato nacional com 50 pontos, enquanto o Cabo Scorpio é 11º com 22. O segundo classificado, o Ilhete de Benguela, com 48 pontos, recebe no Estádio Nacional de Ombaca o Luanda City, 13º com 17. No 22 de junho, o Inter, 8º classificado com 28 pontos, vai medir forças com o Isaac de Benguela, último com 13. Em Banza Congo, o São Salvador do Congo vai receber o Libolo. No Estádio Jonas Kufuna Mundunduleno, o Bravos do Maqui terá a visita da Santa Rita de Cássia. No jogo entre desportivos, o Desportivo da Huila vai medir forças com o Desportivo da Lunda Sul. No IS, o Carmona vai receber a Académica do Lubito. O avançado do Ilhete de Benguela, Caporal, com 18 golos marcados, comanda a lista dos goleadores da edição 2024-2025 do Girabola, Alegria do Povo. O 1º de agosto realizou a última sessão de treinos visando a deslocação a Lunda Norte, onde, neste fim de semana, defronta o Sagrada Esperança local para a Ronda 22 do Girabola. Os militares querem regressar do Dundo com uns 3 pontos. Depois de quase 2 semanas paradas por conta do envolvimento dos palancas negras na última data FIFA, a alegria do povo volta aos nossos campos neste fim de semana. O 1º de agosto, o 3º colocado da prova, realizou nesta sexta-feira o último treino em Luanda antes de voar ao Dundo para discutir os 3 pontos frente aos diamantíferos. Edgar Jerônimo Stopirá, técnico adjunto do 1º de agosto, antevê uma deslocação difícil a olhar pela curta paragem que tiveram e, apesar disto, o adjunto de Felipe Nzanza acrescentou que a equipa trabalhou com pensamento virado na vitória na deslocação à Lunda Norte. Com relação à nossa preparação, correu da melhor maneira possível. Todos nós estamos engajados, todos nós estamos preparados, todos nós estamos bem para nós fazermos um bom jogo na Lunda Norte. Sabemos que ficamos 1 semana e meia parada, não é? Nesse caso. Para realizarmos esse jogo, estamos preparados para domingo fazermos um bom jogo. Stopirá sabe que o Sagrada Esperança não está a mesma equipa da primeira volta por conta dos rostos novos da turma Lunda. Porém, precisam triunfar para concretizar os objetivos da direção militar. Da posição em que estamos para o 2º lugar. E para isso temos que fazermos um bom jogo e ganharmos o jogo. Estamos bem, graças a Deus estamos bem. Todos nós estamos a treinar em condições para esse jogo. Os rubro-negros enfrentam neste domingo o Sagrada Esperança da Lunda Norte em duelo pontuável à jornada 22 do Girabola Alegria do Povo. Os militares ocupam a 3ª posição com 39 pontos e vêm de 3 empates consecutivos. O primeiro diante do Desportivo da Lunda Sul, o segundo frente à Académica do Lubito e o último diante do Luanda City. Depois da derrota frente ao Interclube, Paulo Torres quer voltar às vitórias. Na recepção este domingo ao Desportivo da Lunda Sul, o treinador aponta a conquista dos 3 pontos como o grande objetivo da sua equipa. Depois da derrota frente ao Interclube, o técnico Paulo Torres quer voltar às vitórias este domingo na recepção ao Desportivo da Lunda Sul, no Estádio Nacional Tundavala para a Ronda 22 do Girabola. Para o técnico da equipa huilana, nesta fase da época, os jogos são cada vez mais difíceis, pois todas as equipas pretendem consolidar posições na tabela de classificação. Mas o objetivo do Desportivo da Huila é a conquista dos 3 pontos. Jogos todos difíceis, toda a gente está à procura de uns cimentarem, portanto, a sua classificação, os seus lugares na classificação. A Lunda Sul é uma equipa que tem qualidade, é uma equipa bem organizada, portanto prevejo um jogo difícil, onde temos que estar num nível muito bom para conseguirmos o nosso objetivo, que é ganhar, porque independentemente de termos perdido o último jogo com o Inter, a equipa mantém-se firme, confiante e acima de tudo com muita vontade de continuar a trabalhar bastante para atingir
bons resultados nesta segunda volta. Com exceção de Milton, que não joga mais esta época por lesão, Paulo Torres tem disponíveis todos os restantes jogadores do plantel para o embate deste domingo. Já temos praticamente toda a gente. O único jogador que à partida que já não irá participar este ano é o Milton, que ainda está a recuperar daquela fratura que fez no prónio. O Deck também já voltou. Lesões, graças a Deus, neste momento não temos lesões e, portanto, para nós é positivo porque temos um ciclo de jogos agora também muito intenso pela frente, onde já vai aparecer a Taça de Angola e é muito bom a gente ter toda a gente disponível para poder participar. Estamos a informar, Eu Hoje Notícias. Seguimos para mais um curto intervalo. Volte connosco. Uma vez mais, boa tarde. O Ministério dos Transportes aprovou em decreto executivo o dia 1 de junho de 2025 como data limite para a conclusão do processo de transferência de voos comerciais e regulares internacionais de passageiros do Aeroporto Internacional de Luanda para o Aeroporto Dr. António Agostinho Neto. Informa que as companhias aéreas que operam em Angola podem efetuar a transferência gradualmente, incluindo na data limite. As companhias que operam em Angola devem selecionar um prestador de serviço de assistência em terra certificado pelo operador aeroportuário do AIAM e pela Autoridade Nacional de Aviação Civil, assegurando que o processo de transferência seja devidamente observado e acautelado, respeitando as regras da aviação civil observadas a nível nacional como internacional. Os serviços de segurança em Benguela desmantelaram recentemente um grupo de cidadãos que se dedicava a adulterar gasolina no município do Cubal. As investigações que resultaram na detenção dos cidadãos resultam de um trabalho conjunto entre o SIC e a polícia local. As operações, que datam do dia 19 de março, concluíram que um grupo de cidadãos se dedicava à prática de adultério dos combustíveis. São mais de 30 mil litros de gasolina e mais de 7 mil litros de petróleo de cozinha apreendidos. Foi possível apreender em flagrante 38 mil litros de gasolina e mais de 7 mil litros de petróleo, já no bairro Chimbasse. Ou seja, dois cidadãos, um de 50 anos de idade e uma cidadã de 32 anos de idade, foram encontrados aqui neste local a fazerem o transbordo ilícito de litros de gasolina e já tinham transferido para tanques de plástico de 200 litros, 800 litros de gasolina para poderem fazer a troca com 800 litros de petróleo. O porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional em Benguela explica a forma como os cidadãos adulteravam os combustíveis para venda no mercado informal e não só. Depois de adquirir os 800 litros de gasolina, ia revender a mesma gasolina, mas também adulterando o produto. Ou seja, num litro de gasolina que qualquer consumidor pensasse que era simplesmente gasolina, afinal, aquele líquido era o resultado da mistura de 3 doções de petróleo e apenas uma do sol de gasolina. De acordo com informações, as práticas de adulteração não acontecem somente com a gasolina. Os óleos lubrificantes também passam por tais práticas que perigam os motores dos veículos. Eu mesmo não uso, porque estamos só não adulterando o que a gasolina, mesmo o óleo também, os lubrificantes também estão adulterando. Misturam com o gasóleo. Eles pegam um tambor de óleo, vê que a quantidade é muita, eles pegam gasóleo e misturam. A Polícia Nacional promete apertar o cerco
e solicita a contribuição dos cidadãos para denunciarem práticas de adulteração e armazenamento ilícito dos combustíveis. O nível de consciência das famílias sobre a importância do planeamento familiar tem aumentado consideravelmente. Aqui em Luanda, constatamos que se trata de uma realidade que tem sido também influenciada pelo aumento do custo de vida e do nível de literacia. Em Angola, a taxa de fecundidade é de cerca de 6 filhos por mulher, mas varia de acordo com a região, o nível de escolaridade e o nível socioeconômico. No passado, o elevado número de filhos representava a herança. No entanto, esta tendência tem sido contrariada por alguns jovens, tal como nos afirma Antônia Samuel, que optou por ter apenas um filho. Crio filho sozinha, sou pai, sou mãe, caso de doença, alimentação, tudo que nós passamos cabe a mim. É por isso que eu tenho que me obrigar mesmo a passar a noite no trabalho das 16 para sair essa hora, para me sustentar o meu filho. Então, com esse tipo de coisa que eu estou a passar, não estou a ver lógica de trazer outro bebê mais ao mundo para sofrer, do jeito que eu estou a sofrer. Pai de 4 filhos, Pedro Gaspar disse que não pretende mais procriar devido ao custo de vida. Chega porque a vida de hoje não está lá nada tão fácil. Já não está fácil, então não adianta fazer muitos filhos no mundo, meter muitos filhos no mundo para sofrer. Não está fazendo nada, meu irmão. Você tem que formar os filhos. Hoje em dia, com a vida que nós temos, você não está formando filho, quer fazer boa de filho para fazer o quê? Não tem como. Poderia trabalhar aqui, mas eu sou órfã de mãe. Não é fácil mesmo criar um filho. De forma a conter a natalidade no país, o governo angolano comprometeu-se a garantir condições para o planeamento familiar com acesso a métodos contraceptivos. Mãe de primeira viagem, a jovem Ana Firmino, de 22 anos, frisou que depois de dar à luz, pretende fazer planeamento familiar. Não importa se está gestada ou não, mas o que me motiva sempre aí é correr mesmo atrás dos meus objetivos. Tendo fazer o planeamento, sim. Devido também às condições mesmo de vida, então pretendo também terminar já a minha formação e só assim é que vamos pensar em fazer mais outro. No que diz respeito à saúde sexual e reprodutiva, a estudante Iracelma Fernandes declarou que tem aprendido na escola. Temos tido esse tipo de matérias nas aulas de ética, biologia e anatomia. Temos falado por causa da maneira como os adolescentes ultimamente têm se comportado perante a sociedade, porque na maioria das vezes os adolescentes é que têm mais dificuldade em ter esse tipo de métodos contraceptivos, porque métodos contraceptivos é para evitar gravidezes precoces. O enfermeiro Manuel Sambong fala da importância do planeamento familiar. Planeamento familiar é uma decisão de quantos filhos terão e em que tempo terão esses mesmos filhos. Aqui queremos frisar que o planeamento familiar é uma consulta para o casal, não somente para a mulher. Muitas das vezes nós, nas nossas unidades hospitalares, temos nos deparados com as senhoras que vêm fazendo planeamento familiar sozinha. Existem vantagens e desvantagens quanto ao planeamento familiar. E se, na verdade, o método não for adequado para o organismo desta utente, então logo é necessário nós mudarmos o quadro ou fazermos uma outra consulta de referência para que possamos eliminar o problema que se encontra com essa nossa paciente. Angola tem a segunda maior taxa de fertilidade do mundo, com uma média de 6 filhos por mulher. E está contada a informação no Hoje Notícias deste sábado, 29 de março. Não perca a seguir o Desporto na Rede, que vem aí com as novidades nacionais e internacionais. Boa tarde, continuação e um bom sábado.